Muito bem, muito bem. Vamos lá. Estamos começando a transmissão por aqui também. O título da nossa live hoje: Por que Deus se importa com o que acontece no seu quarto? Muito bem, muito bem. Estamos aqui. Muito bem, muito bem. Muito boa tarde, muito boa tarde. Gente, que prazer, viu? Estar aqui com vocês. Estamos com transmissão no YouTube, Kathleen Cardoso, para quem quiser acompanhar por lá. A transmissão já começou, se vocês quiserem acompanhar por lá. Talvez visualmente fique até melhor do que aqui, porque eu preciso colocar um pouco para cá, um pouco para lá. Deixa eu ver como é que fica melhor aqui. Vamos ver. Gente, sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma sequência de lives. Olha que fazia muito tempo que eu não fazia isso, viu? Tô só posicionando vocês melhor aqui. Sejam bem-vindos. Para quem quiser ir lá no YouTube, a transmissão está acontecendo por lá também. Oi, oi, oi. Vamos só finalizar aqui os últimos ajustes de ângulo de câmera. No YouTube vocês conseguem acompanhar, comentar também. Essa live vai ficar salva. Essas lives vão ficar salvas nesse período dos 21 dias, depois elas vão sair do ar, tá? Elas vão ficar desativadas. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar. Eu vou ficar olhando um pouquinho para vocês aqui, um pouquinho para o YouTube, tá? Mas não estou excluindo ninguém, não. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu, por que essas lives. Há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, eu comecei uma sequência de lives de 30 dias. Foram 30 dias de lives e o assunto foi o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria da Bíblia, né? É o livro, os Provérbios de Salomão. Salomão, para quem não sabe, foi um rei que se destacou muito em toda a história bíblica e ele tem vários livros que têm assuntos diferentes, temas diferentes, e um deles é o livro de Provérbios. Então, lá naquele momento, há alguns anos atrás, eu fiz essas lives e elas foram impactantíssimas, muito impactantes, muitas pessoas tiveram transformações nos momentos das lives. E há alguns dias agora, eu participei de um projeto de outra pessoa com 21 dias que não tinha nada a ver com isso que nós estamos fazendo aqui. Ou melhor, nada a ver não, né? O assunto não era esse como nós vamos abordar aqui. Como eu sou mentora de relacionamento e sexualidade e atuo na parte dos bloqueios emocionais, dos traumas familiares, dos históricos todos que existem dentro de um sistema que podem ser que estejam parando a vida da pessoa, o relacionamento, as finanças, toda essa parte, eu entendi que eu precisava contribuir com vocês. E mais uma vez, colocar esse conhecimento
ao vivo, de forma gratuita, numa sequência para que vocês consigam acompanhar essa linha de raciocínio, esse entendimento. Se vocês olharam ali nos stories, tem uma... Deixa eu até pegar aqui só para trazer para vocês o que eu quero falar. Nós vamos ter... Essas lives serão divididas em 3 blocos, tá? Esses blocos têm um motivo, têm um propósito. O primeiro bloco, nós vamos falar sobre fundamentos da sabedoria pessoal e sexualidade. Por quê? Sexualidade é um assunto que ou se foge ou se encara, mas de uma forma madura, sabendo o que se está fazendo, o que se está falando. Nessa sequência de lives, vocês vão entender quem aqui é casado, quem é solteiro, coloca aqui nos comentários, só para eu ter uma ideia do público que está nos assistindo, porque eu vou falar agora sobre o que vai acontecer nesses próximos dias. Vocês terão mais clareza sobre a sexualidade, sobre Deus, sobre dores e feridas emocionais que podem estar bloqueando. Vou trazer muitos exemplos de pessoas que vêm dos meus atendimentos, conhecidos, sem dar nomes, logicamente, mas eu quero que vocês percebam e se percebam não sozinhos, não desassistidos na parte da sexualidade, e saber que sexualidade e Deus andam juntos, caminham juntos, porque afinal de contas, quem fez esse corpo seu, que você habita, foi Deus, o Criador de todas as coisas. E se ele colocou, vamos pensar juntos, né, pessoal? Se Deus te deu um corpo com sensibilidade ao toque, um corpo que é sensível ao prazer, um corpo que sente, que pensa, se ele deu tudo isso, se ele fez tudo isso, tem utilidade. A velha história da faca, né? Tem gente que usa para fazer uma coisa, tem gente que usa para fazer outra. O nosso corpo é a mesma coisa. Nós somos templos do Espírito Santo. Isso é o que fala na Bíblia. Então, assim, há pessoas que usam o seu corpo e a sua intimidade dentro do seu casamento de forma sábia. Tem pessoas que usam no carnaval. O corpo é o mesmo. A sensibilidade, as sensações, os prazeres, os desejos são os mesmos. Só que se eles não estiverem canalizados da forma certa, no lugar certo, com a intenção certa e com sabedoria, vai ter problema. Vai ter problema, sim, na parte almática, na parte física e na parte espiritual. E tudo isso nós vamos falar ao longo desses 21 dias. O segundo bloco, nós vamos falar sobre cura, sobre limpeza de crenças, sobre relacionamento, intimidade, como afeta, tudo isso. E no terceiro bloco, nós vamos falar sobre propósito conjugal e espiritual. Caso você não seja casado, não tem problema, porque quando você encontrar essa pessoa, você precisa ter muita clareza sobre em que caminho você está, o que você está fazendo, onde você quer chegar, e essa pessoa vai vir para trazer mais força, mais leveza, mais direção junto com você. Muito bem. O tema de hoje, o temor do... eu quero trazer um versículo principal para nós, que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que falar sobre sexualidade com base bíblica? Porque eu lembro da primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando assim: a Kathleen vai falar sobre sexualidade de Deus. Nossa! Que forma de se colocar nas redes sociais. Hoje não é mais tão incomum. Nós temos outros profissionais falando sobre isso. Mas eu vou falar para vocês que falar sobre sexualidade com uma base bíblica é muito leve, é muito prazeroso, é muito bom. Porque saber que esse assunto é abençoado, pode ser abençoado, né? Pode ser abençoado, é o que eu quero para minha vida e é o que eu quero para a vida de vocês.
Chega de confusão, chega de distanciamento, chega de separação. Você só precisa ter alinhamento, ok? Então, agora que vocês já entenderam, né, por que tudo isso começou, um dos motivos principais também é porque eu não posso guardar isso só para mim. Viver esse assunto, esse pilar da nossa vida com leveza é muito importante porque afeta em outras áreas também. Viver a sua, eu nem sei se eu posso ficar falando essa palavra, né? Mas viver a sua intimidade, para não usar outra palavra, com sabedoria, vai afetar nos teus negócios, nos teus filhos, na criação dos teus filhos, nos teus relacionamentos sociais, financeiramente falando, porque tudo está interligado. Então, se você joga pérolas aos porcos por aí, em relação a esse assunto, certamente em algum momento você vai perceber ou já percebeu que tem algo mais pesado que você carrega e não sabe de onde vem. E esse assunto nós vamos falar ao longo desses 21 dias. E eu posso falar para vocês, eu sei do que eu estou falando porque eu vivi isso. Olha só, gente. Se a sexualidade está doente, o corpo sofre. A mente se confunde e o espírito se esconde. Olha só que poderoso. Quando a sexualidade está doente, o corpo sofre, que é isso que eu estou falando para vocês, que nós vamos falar ao longo desses dias. A mente se confunde e o espírito, que deveria ser vivo, que deveria ser cheio de vitalidade, se esconde. Ainda é confuso, eu sei, mas nesses próximos dias vocês vão entender. Olha só, o objetivo de tudo isso é para que vocês tenham esse alinhamento de prazer, né? Corpo, prazer, sabedoria e entendimento. E eu posso te trazer muita segurança de que é possível que essa parte da sua vida seja restaurada nesses 21 dias, partindo do princípio que você quer, que você queira. Nós temos um livro bem interessante, que é o livro de Cantares. Você pode começar a ler esse livro também, que é um livro bíblico também, que ele fala sobre essa intimidade, sobre o amor, sobre a entrega, tudo isso. Uma coisa que é importante, pessoal, de falar é que uma sexualidade desorganizada, e é por isso que eu estou trazendo esse assunto para essa live, pode virar um lugar de sofrimento e culpa. Talvez você nunca tinha pensado nisso. Mas a sexualidade desorganizada, além de trazer sofrimento, que você muito bem sabe, você vive em um mundo onde amor e sexualidade trazem sofrimento, também tem a culpa, mesmo que a culpa esteja mascarada. Existe sim, existe uma culpa mais profunda, existe um peso, existe uma ferida emocional não tratada, que acaba colocando sempre a expectativa de cura em um próximo ato sexual, em um próximo relacionamento, em um próximo contato físico. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu quero que vocês pensem em um momento. Quantos casais ou quantas pessoas vocês sabem, vocês conhecem, que sofrem com bloqueios? Medo de falar o que sente, entra numa relação e não consegue se entregar por inteiro, ou acaba se posicionando de uma forma agressiva e não sabe por quê, cobra do outro algo que ele não entende nem por que faz essa cobrança. E quando vê, é mais um relacionamento que se desfaz. Ou mesmo dentro de um casamento. Coloca aqui para mim se você é solteiro, casado, tá se separando, tá voltando, tá começando, o que tá acontecendo aí para eu entender. Então, assim,
Isso faz com que essa aliança, que poderia ser uma aliança próspera, se desfaça. Agora, quando nós trazemos a luz da sabedoria de Deus para a sexualidade, ela vira um canal de força, de cura, de aliança, de alinhamento seguro, pés no chão. E aí, meu amigo, minha amiga, só vai. Porque você sente a força desse elo saudável, que é a aliança, que foi algo criado por Deus. Aliança não é aliança joia. Aliança é elo, unidade entre um homem e uma mulher. Agora vamos lá. Você deve conhecer, se não lembra nesse momento, mas vá pensando sobre isso. Você já não viu casais que vão para a igreja juntos? Isso não quer dizer nenhum tipo de igreja. Pode ser para uma igreja católica, pode ser para uma igreja evangélica, pode ser para não sei. Pode ser para um centro espírita, não sei. Eles vão juntos, mas eles vão juntos, você vê orando juntos, você vê, né? Profetizando palavras, Deus te abençoe e tal, e vamos junto, o casal unido e tal. Só que tem problemas na cama. Porque eles não conseguem falar sobre isso entre eles. É um tabu. Ainda não sabem se podem falar, não sabem como o outro vai reagir. Então é por isso que falar sobre intimidade e Deus traz leveza. Você não precisa ter medo de falar sobre esse assunto com o seu cônjuge. Você não precisa e não deve. Só que é muito diferente falar sobre sexualidade com o seu cônjuge com leveza, com paz, e falar com cobrança. E nós vamos aprender sobre isso. Tudo o que não é visto e nomeado é repetido. Exemplo: a mulher não se sente vista pelo marido. O marido não se sente visto e respeitado. A mulher não se sente vista e amada, e o marido não se vê, não consegue se perceber visto e respeitado. Por não falarem, isso começa a entrar em ciclo de repetição. Repete em quê? Em pequenas atitudes, alfinetadas. Já viu isso acontecer? Chamadas de atenção em público. Indireta. Tá sempre, né? Mas porque ali tem uma dor, algo que não está satisfeito. Agora, imagina isso lá na intimidade. Imagina isso na intimidade. Reflete. É algo que é visto publicamente, né? Mas no final das contas, reflete é diretamente proporcional na cama. E na cama é diretamente proporcional em público. É importante lembrar vocês, pessoal, que mesmo assim, mesmo com todos esses desafios, sexualidade é herança emocional. Herança emocional. Tem muita repressão, tem muitas histórias de família, tem muito abandono. Você já viu pessoas que repetem sistemas que você vê? Sistemas são grupos familiares, tá? Digamos assim, vamos pegar um exemplo de um sobrenome Silva. Lá na família Silva é comum as mulheres serem abandonadas pelos maridos. Lá no sistema Silva é comum as mulheres mandarem nos maridos. Lá no sistema Silva, vamos pegar outro exemplo. Lá no sistema Oliveira, os homens não conseguem se manter casados. Não conseguem. Eles gostam da mulher, mas quando vê, eles fazem de tudo para que aquele relacionamento acabe. Inconsciente, tá, pessoal? Inconscientemente.
E não é um faz de tudo de forma agressiva. Ele não se permite ser amado. Ele não se permite transbordar amor. E quando vê, quem é que aguenta? Essa aliança se desfaz. Então, lá na família Oliveira, os homens não conseguem permanecer casados. Lá na família. Dá um exemplo aí, gente. Deixa eu pegar um exemplo que me vem em mente. Lá na família Santos. Lá na família Santos existe muito aborto. Vocês sabiam que até sequências de abortos têm algum sinal? Aborto é não vida, não querer viver. Aborto espontâneo, tá, pessoal? Não querer viver. Não querer viver. Agora, se isso pode ser percebido dentro de um grupo, uma família, né? Um sistema familiar, não é só uma família pai, mãe e filho, mas o tio, o vô, a avó, o primo, o tio que é primo, o vô que é primo da família, todos com essa mesma raiz, tem pontos em comum. Já pensou? Uma família onde não dá certo, os homens não conseguem ficar casados, eles não conseguem ficar casados. E aí você vê uma família de vários homens solteiros, as mulheres da família casaram com outros homens, mas aquele grupo de homens eternos adolescentes, porque nunca entraram em um compromisso e realmente ficaram. Já viram isso, gente? Vocês já viram isso? Conta para mim aqui. Vai colocando nos comentários. Aqueles homens de 50 anos que você vai conversar, eles não sabem. Eles não sabem como é ter uma família, como é tratar uma mulher, como é se relacionar com outros homens, como é se relacionar com outras mulheres, com outras pessoas. Tem filho, não tem filho? Se tem filho, não entendeu como é ser um pai que caminha de mãos dadas com a mãe, ele não consegue conectar as peças, sabe? Agora, existe um silêncio sexual também. Existe um silêncio quando ninguém quer falar, ninguém sabe falar sobre o assunto, ou todos têm tabus, têm medos, têm religiosidade, têm vergonha, ninguém fala. Sexo é procriação. Existem muitas famílias assim. Aprenderam que sexo é procriação, então ninguém fala nada. Aí quando vê, gente, o homem tá lá viciado em pornografia. Tá lá viciado em saidinhas fora do casamento. Verdade ou verdade, gente? Nós vamos falar muito sobre isso nesses próximos dias, tá? Então, esse silêncio sexual de os pais não falarem para os filhos o que é, como tem que ser, como pode ser bom, como pode ser abençoado, para que ele serve? Conexão. Não falam. E aí o adolescente aprende sobre isso com o vizinho, com os amigos, colega da escola, na festinha. É isso que você quer que o seu filho aprenda? É isso que você quer que o seu filho viva? Não, tenho certeza que não. Você quer que o seu filho tenha um casamento abençoado, que ele receba da esposa, que ele também doe para a sua esposa, como o quê? Como um homem de verdade. A sua filha, você quer que ela aprenda e entenda como escolher um marido, escolher um homem para caminhar junto. E não qualquer um, porque ela está dependente emocionalmente falando. Porque ela tem um trauma, porque ela tem uma ferida emocional, porque ela se sentiu rejeitada, não se sentiu amada, não recebeu do pai aquele cuidado e a orientação de dizer: você é feminina, você é delicada, mas ao mesmo tempo
Você é forte, você é sábia, você é inteligente. Você precisa de um homem para caminhar com você, para caminhar juntos, para construir aquilo que vocês quiserem, os sonhos que vocês quiserem. Não qualquer um. Não é qualquer um. E isso tem que ser aprendido dentro de casa. Porque se não tiver feridas emocionais curadas, a mulher vai escolher qualquer um. E o homem também. Talvez nem escolha. É o que vier, tá feito. Supra a necessidade, ok. Agora, eu quero ouvir de vocês. Sexualidade. Como chegou até você? Como algo bonito ou feio e sujo? Bonito, feio ou sujo? Porque se a sexualidade foi algo que você aprendeu, ouviu como algo bonito e abençoado, certamente você está vivendo dentro do seu relacionamento e, no caso de passar para os seus filhos, a mesma mensagem. Certo? Nesses próximos dias, pessoal, eu também quero deixar aqui para vocês. Pensem se esse assunto é um assunto que você busca sabedoria e entendimento para você, para o seu casamento, para o seu relacionamento e para os seus filhos, caso você tenha filhos, tá? Ou tá ficando em silêncio. Simplesmente ninguém fala, simplesmente ninguém toca no assunto. Os pais têm medo de falar com os filhos, logicamente, né, vão ter vergonha de perguntar para os pais, porque talvez se perguntarem, vai ser visto de cara torta. De quem tu ouviu? Como é que tu tá sabendo disso? Não é verdade? Então, assim, nos nossos próximos encontros, amanhã nós teremos o segundo dia dessas 21 lives e nós vamos falar como integrar corpo, alma e espírito na sexualidade. Olha que profundo, olha que importante, porque isso ninguém fala, né? Como integrar corpo, alma e espírito na sexualidade? Oi? Sim, sim. É isso que precisa e é isso que nós vamos fazer. Então, assim, eu quero fazer um convite para vocês. Amanhã, às 13 horas, nós temos meia hora, 30 minutos de live e nós vamos começar a aprofundar um pouquinho esses assuntos. Eu quero ouvir de vocês perguntas, vou colocar a caixinha de perguntas aqui no Instagram. Quero ouvir de vocês dúvidas que vocês têm sobre isso. Pensa que amanhã nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito na sexualidade, tá? E eu espero vocês aqui amanhã às 13 horas. Eu quero deixar uma frase aqui para vocês para refletir. A sabedoria não esconde o corpo. Então, quando há sabedoria dentro de um relacionamento ou dentro de você mesmo, você não precisa esconder o seu corpo. E também você não precisa escancarar o seu corpo. É de forma equilibrada. A sabedoria não esconde o corpo, ela o honra, organiza e consagra. Essa é a beleza da sabedoria, da sexualidade com base bíblica. Você vai aprender a honrar o seu corpo, organizar o seu corpo, suas emoções, seus sentimentos e consagrar o seu corpo. A quem? A Deus. E uma entrega legítima ao outro. Nós vamos falar mais sobre isso. Hoje eu agradeço a presença de cada um de vocês. Amanhã, às 13 horas, à 1 da tarde, nós temos o nosso próximo encontro, dia 2. E venham preparados, porque muitas coisas vão acontecer nesses próximos 20 dias. São mais 20 dias. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.
10 minutos por dia antes de dormir para poder ver o dinheiro chegar. Você já passei? Olha isso aqui. Todo mundo acha que as pessoas que mais crescem no Instagram são criativas. Quando, na verdade, as que mais crescem são previsíveis. E você já deve ter visto isso, mas talvez nunca reparou. Os criadores que mais crescem nas redes sociais são aqueles que repetem. Mas não aqueles que repetem qualquer coisa. Eu vou te explicar. Eu me sinto idiota, só de perceber isso agora. Eu tentava fazer um vídeo super criativo diferente a cada ponto. Sabe qual é o resultado? 1 bom e 9 flopar. Até que eu fiz isso daqui. Olha esses resultados. 4 milhões, 1,5, tudo em sequência. E não foi criatividade, foi padrão. É isso que eu tô chamando de formato criativo validado. Quando você encontra um padrão de roteiro e de visual que o algoritmo ama, aí você repete. Esse é o jeito mais previsível e genial de crescer. E não é coisa só minha. É só olhar o que o Nauta faz, o Bom Talvão, a Jenny Keller. Coisa. Eu vou te explicar. Eu me sinto idiota, só ter... Muito bem, muito bem. Muito boa tarde, muito boa tarde. Gente,